Fala aí, ridólogos do meu mundão, tudo bem com vocês? Está no ar o quarto episódio da primeira temporada do Vida de Leitor. E hoje, ao invés de falar sobre um livro, eu gostaria de trazer uma música para vocês, para que nós analisemos e possamos refletir sobre essa música. O nome da música é O Rei e o Ladrão, que foi composta pelo artista gospel Sérgio Lopes, também cantada por ele. Apareceu pela primeira vez no ano de 1992 como a terceira faixa do CD O Amigo. Vamos falar um pouco sobre a letra dessa música? Meus olhos estão cansados e marcados pela dor. Não me importava mais a vida sem qualquer valor. Essa música é um relato bem psicológico que o ladrão arrependido, conhecido historicamente por Dimas, faz sobre a sua crucificação e o seu arrependimento na cruz, pois para ele tinha vivido uma vida muito sem sentido, uma vida em que ele era um salteador, era um bandido, e que tudo isso para ele no momento da sua morte não tinha algum valor, pois ele via que a sua vida não tinha tido um propósito. Humilhado em uma cruz, ou seja, para um judeu, o ato de ser crucificado era uma humilhação. Vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Aquelas pessoas que olhavam para ele, olhavam com desprezo, olhavam como se ele fosse uma vergonha. Afinal, como disse antes, ser crucificado era motivo de vergonha para os judeus. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus. Interessante nesses 4 versos que ele faz um esquema de rimas bem assim, um ABCD, digamos assim, cruz e Jesus, que não é necessariamente com a mesma terminação da letra, mas do som. É um efeito sonoro que dá uma semelhança entre os dois versos. Logo, é uma rima pobre, pois cruz e Jesus são substantivos, e é interessante que essas rimas elas aparecem de uma forma que dá um grau poético, um grau artístico à música. Apesar de ser uma rima pobre, é um excelente efeito musical para deixar a letra, além de contar essa história que a letra traz, dá um efeito sonoro muito agradável à música. Assim como E Marcados pela Dor e Sem Qualquer Valor, que são o segundo e o quarto verso da música. Prosseguindo, ele olhava para a cruz ao lado, possivelmente ao lado direito dele, onde estava Jesus, que para ele não era um homem que deveria estar ali. Afinal, Jesus, por toda a sua vida, pregou o bem, pregava o perdão, o amor, entre tantas outras coisas, e um homem como Jesus estar na cruz era um pouco estranho. Afinal, para quem tinha feito bem, morrer numa cruz era um tanto paradoxal. Mas ele continua contando esse relato, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor. Afinal, como já disse antes, era motivo de vergonha. E o preso, o condenado à cruz, tinha esses sentimentos carregados em si enquanto era crucificado. E interessante que para Jesus ele dizia, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor, ou seja, a passagem bíblica ela nos mostra que haviam pessoas que provocavam Jesus enquanto Jesus era crucificado, enquanto havia um outro grupo de pessoas, as mulheres, o apóstolo João, que lamentavam a morte de Jesus. E o ladrão ele percebe essa diferença entre um tipo de público, algumas pessoas, os líderes religiosos, os fariseus, e as mulheres, o apóstolo João e entre outras pessoas. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei morrendo por falar de amor. Dor e amor, novamente uma rima pobre, mas que dá esse efeito sonoro agradável à música, pertinente à música.
E aqui o que nós podemos perceber é o seguinte, que ele olha para Jesus, ele percebe Jesus olhando para ele, e que no momento que Jesus olha para ele, ele se sente diferente, como se fosse alguém diferente falando com ele, entendendo o que ele sente, entendendo o que ele está passando ali. Ou seja, a partir do momento em que ele percebe o olhar de Jesus, ele esquece a dor que estava carregando ele e percebe que por que Jesus estava ali? Porque Jesus era um rei que estava morrendo por falar de amor. É interessante essa relação que o Lagrão faz na cruz e que nos dá esse entendimento de estranhamento ao fato de Jesus estar na cruz, mas tinha um propósito o fato de Jesus estar morrendo daquela forma. Prosseguindo, na luz do teu olhar, sente o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que este amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Fim assim e mim é uma rima preciosa, afinal eu tenho fim, que é um substantivo, eu tenho assim, que é um advérbio, e eu tenho mim, que é um pronome oblíquo, ou seja, já caracterizamos uma rima preciosa aqui. Temos uma rima pobre aqui, que é o perdão e o coração, afinal perdão e coração são substantivos, mas tudo isso deixa a música rica, dá o ar de história que a música nos traz ao longo da sua narrativa. E nesse momento, o Lagrão se sente perdoado, ele se sente redimido dos seus pecados. No momento em que Jesus diz para ele que ele estaria no paraíso, conforme veremos no próximo trecho da música, para ele isso já foi motivo de perdão. Já foi uma paz que entrou no coração dele e fez com que ele morresse não de uma forma triste, de uma forma assustadora, mas que ele morresse em paz. Esse em paz sabendo que mesmo com todos os seus erros, ele foi redimido dos seus pecados. E aí é interessante que no trecho final ele fala: teu olhar me fez estremecer, em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu, ainda hoje no paraíso comigo estarás. Ou seja, faz uma referência ao versículo de Lucas 23, eu não me lembro agora, mas que Jesus diz que hoje mesmo você estará comigo no paraíso, que, como eu tinha dito antes, foi o motivo para que o Lagrão ele se sentisse em paz e fosse assim perdoado da vida de pecados que ele carregava. Então, pessoal, essa era a nossa reflexão em relação a essa música. Muito obrigado. Curta, comenta, compartilhe os nossos vídeos e para mais reflexões como essa, usem o espaço de comentários, usem as nossas outras redes sociais e um abraço para todo mundo.